Olhamos a história da Europa a partir da história dos fundadores da União Europeia e, como sempre, com Dom Manuel Clemente, cumprimento. Muito boa tarde. Boa tarde, Paulo. Obrigado por estarmos mais connosco. São personalidades, de facto, determinantes para se perceber o que é ou o que deveria ser a União Europeia. Exatamente. Sim, quando nós cumprimos o programa que eles próprios protagonizaram, assim... Aí era mais do que deveria ser. Sim, mais deveria ser. Portanto, a Europa, na sua seiva original, a União Europeia. Vimos Schuman. Vimos Robert Schuman, agora vamos a Konrad Adenauer, portanto, do outro lado do Reno, já na Alemanha, mas muito na Europa, porque é de um europeu dos quatro costados que se trata. 10 anos mais velho que Robert Schuman, mas mais longevo, porque já vai morrer nonagenário ao longo de uma vida cheia de esforços, de atividades, aos vários níveis, quer na sua Alemanha, quer na Constituição Europeia. E Konrad Adenauer concilia-se muito bem nessa origem de pensamento e de sentimento cristãos e daquilo que nós podemos chamar pensamento social cristão, e depois na execução no que a Europa dizia respeito ao longo da segunda metade do século XX. Eu peço mais uma vez, para não perdermos muito tempo e sermos o mais pedagógicos possível, que o Paulo leia um esboço biográfico de Konrad Adenauer. Konrad Adenauer vinha de uma família da pequena burguesia. Nasceu em Colónia em 1866, estudou jurisprudência e bem cedo tomou parte na vida política alemã como membro do Partido Católico Alemão. Presidente da Câmara de Colónia, com o aparecimento do nazismo, foi obrigado a demitir-se e a viver à margem. Nos primeiros tempos, conseguiu fugir à prisão da Gestapo, refugiando-se no mosteiro beneditino de Maria Laach. Foi providencial o conhecimento que teve na grande biblioteca dos monges das duas encíclicas sociais, a Rerum Novarum, de Leão XIII, e a 40º Ano, de Pio XI. Em agosto de 1944 foi preso e levado para o campo de concentração criado na Feira de Colónia. Um conflito com os ingleses obrigou-o a retirar-se da presidência da Câmara de Colónia, que retomara depois da guerra. Mas foi providencial, já que assim pôde organizar o CM, a União Democrata Cristã. Abatida a moldura confessional, os católicos e protestantes levaram a cabo uma luta comum contra o materialismo comunista. A escolha europeísta de Adenauer, fundada na sua fé cristã, baseava-se na constatação de que os Estados nacionais já não se encontravam em condições de garantir o bem-estar e a segurança aos seus cidadãos. A União Europeia representava a única garantia contra o renascimento do militarismo e do nacionalismo, que, com inúteis massacres, tinham coberto o mundo inteiro de cadáveres. Por outro lado, só a Europa Unida se encontraria à altura de equilibrar os relacionamentos de força entre as duas grandes potências da altura, os Estados Unidos da América e a União Soviética. Konrad Adenauer apagou-se serenamente a 19 de abril de 1967, com 91 anos. Olha, temos um perfil biográfico que respeita, enfim, o conjunto principal de circunstâncias e definem bem uma biografia. Portanto, temos um homem que vem do século XIX para o século XX, que é de Colónia e que se integra muito novo naquilo que foi o movimento cristão na Alemanha. O movimento cristão na Alemanha, já nesses últimos anos do século XIX, se tinha definido à volta de alguns princípios fundamentais daquilo que nós chamamos o pensamento social cristão ou tendencial da Igreja. Ele depois tem trabalho político e autárquico, muito cedo vai estar à frente de Colónia, a seguir vem o nazismo e ele é um resistente ao nazismo, em nome exatamente desses princípios cristãos que o definiam. E, durante algum tempo, ele está refugiado num lugar fundamental para o cristianismo alemão, que é o Mosteiro de Maria Laach. E essa sua estada no Mosteiro de Maria Laach dá-lhe a oportunidade de aprofundar também literariamente as suas convicções e concretamente da doutrina social da Igreja, e aí com mais calma e com mais profundidade entrar dentro das encíclicas fundamentais que são a Rerum Novarum de Leão XIII, 1891, e depois a 40º Ano de Pio XI de 1931. E essas duas encíclicas são efetivamente fundantes do pensamento social cristão, no que diz respeito à compreensão do Estado e do papel do Estado, no que diz respeito
ao trabalho, à consideração do trabalho e às relações entre empresários e operários, no que diz respeito à movimentação social no seu conjunto, no que diz respeito ao papel do Estado com os corpos intermédios, portanto a chamada subsidiariedade. Essas encíclicas são fundamentais e ele, durante esse tempo em que está recluso, fugido aos nazis no mosteiro de Maria Lache, ele aprofunda o seu pensamento. E sai de lá com uma doutrina definida. Os tempos a seguir não vão ser fáceis, ele vai ser preso outra vez. Ele escapa por um triz de ser mandado para um campo de extermínio. E porquê? Porque um guarda daqueles que estava nesse campo, que mandava para o extermínio, o conhece da Câmara de Colónia e consegue, enfim, tirá-lo dessa lista dos que iriam morrer logo de seguida. Acaba a guerra. E quando acaba a guerra, imediatamente lhe propõem que retome a Câmara de Colónia, onde ele vai continuar o seu trabalho, mas depois há ali uma desavença com as autoridades inglesas e ele então prossegue a sua vida política propriamente dita na constituição de um partido alemão dentro desse pensamento social cristão como ele o interpretava. E daí que depois se conjugue com os esforços, já governante, com os esforços que Schuman fazia do lado francês para a União Europeia. Mas estamos a ver que há aqui uma grande semelhança de itinerários, porque também Robert Schuman tinha sido um opositor ao nazismo, também ele tinha sido um resistente ao nazismo na França, também ele depois, na sua vida política e no governo francês, vai propor a União Europeia. Agora, do lado do Reno, em Colónia e com todas essas vicissitudes, temos um Konrad Adenauer, que também é resistente ao nazismo no seu próprio país, que também se fundamenta ainda mais no pensamento social cristão e nas primeiras encíclicas sociais, e que depois no governo vai lutar, com certeza, pela reconstrução da Alemanha, antes de mais, mas com uma convicção que o aproxima de Schuman. É que agora estas coisas já não podiam ser equacionadas, nem as do desenvolvimento e a reconstrução dos respectivos países já não podiam ser equacionadas em fronteiras muito definidas, como eram até aí, país a país, Estado a Estado. Tinham que ser mais internacionalmente equacionadas e levadas por diante. E daí que eles se apoiam mutuamente até ao fim. Konrad Adenauer será muito próximo, muito amigo, muito coincidente com Schuman. Eles já vão falecer os dois nos anos 60, mas até ao fim a sua carreira e a sua luta será sempre idêntica. E para Adenauer, ainda com uma convicção maior, é que só o fortalecimento da Europa como Europa, nestes seus núcleos centrais, é que se podia opor, ou pelo menos resistir à dupla hegemonia dos imperialismos que aparecem na segunda metade do século XX, quer o americano, quer o soviético. E, portanto, a Europa havia de se redefinir como tal, até para continuar, digamos assim, autónoma e com o seu próprio protagonismo. Acredito também, como aliás se vê desde logo deste trecho, que era uma personalidade cheia de ideias para a Europa, não é? Não só o combate ao totalitarismo que tinha vivido. Ideias que, no caso dele, como no caso de Schuman, tinham essa seiva do pensamento social cristão que eles conheciam muito bem e que, com a prevalência da pessoa, com um Estado verdadeiramente democrático e de direito, com a solidariedade internacional, com a conjugação de interesses de capital e de trabalho, enfim, tudo isto está dentro daquilo que é o núcleo do pensamento social cristão e que a pouco e pouco eles tentam levar por diante, a começar pelas instituições europeias a que eles dão a fundação. E que veremos 2 ou 8 dias de que forma então... Em termos até de pensamento, sobretudo. Fica então para 2 ou 8 dias este pensamento de Konrad Adenauer, outro dos pais da Europa, que temos estado a apresentar nesta rubrica Passado Presente.